Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. É um jogo ruim da seleção, né? A seleção brasileira é uma equipe muito mal arrumada, né? Coletivamente muito aquém. Acho que o ponto positivo foi o fato do Vinícius sofrer o pênalti de fazer o gol da vitória, né? Ele é muito cobrado, né? Até faz parte, né? Pelo destaque que ele alcançou. Ele vai ser muito questionado, muito cobrado. Mas eu também entendo que nenhum jogador atua na seleção tão bem quanto nos seus clubes, né? Porque o cara vai para a seleção porque joga bem no clube. Mas nenhum deles consegue repetir na seleção o que faz no clube. Muito em função de a seleção não ter um time na acepção da palavra. Mas sofreu o pênalti de marcar o gol da vitória, acho que foi importante para o Vinícius, dar um pouco mais de calma para ele para o futuro, uma resposta para quem cobrava dele aparecer, resolver, decidir. Ontem ele fez isso. Né? Então, põe o Brasil mais perto de se classificar, vai se classificar, mas o futebol muito aquém, a comissão técnica me parece bem perdida. Sobre o Wesley, eu acho que tem um certo exagero. Eu acho que ele entrou bem no jogo, mas é um outro momento do jogo, né? É um momento que os jogadores estão mais cansados, é a parte final do jogo. O time da Colômbia já concede um pouco mais de espaço, já, ao mesmo tempo também já está achando um empate bom. O Brasil, por estar em casa, se lança no ataque, então acho que isso também favorece. Acho que para avaliar o desempenho do jogador, a gente vai ter que vê-lo jogando assim, de saída, desde o começo, o Brasil sendo muito atacado, tendo que mostrar também a sua capacidade. Não estou dizendo que o Wesley não pode jogar na seleção, nem que ele não tem nível. Só acho que, para mim, essa partida não mede muita coisa. Se você jogar um fragmento do jogo, a mesma coisa vale para o Matheus, que entrou, saiu o João Pedro. Pega um momento mais favorável para o jogador no jogo. Começar jogando nessa seleção ali, vou te contar, é um problema, cara. É um cemitério de jogador aquilo ali. Vou te contar É, o que essa seleção derruba jogador, que o time assim, já deu tempo, né, de ter algo melhor. Ele ficou um mês com os jogadores aproximadamente na Copa América. Não aconteceu nada e agora segue sem acontecer. Tentativa e erro. Agora vou de Igor Jesus. Não estava dando certo. Vamos de João Pedro. Também não deu certo. Pô, o Matheus. Isso não deu certo. Quem sabe o dia ele coloca o Hendrick. E vai tentando, mas não tem assim muito. Não tem o norte, não tem um critério. É o que parece, na minha opinião. E aí os jogadores acabam também sendo prejudicados. E a contusão do Gerson, né? Que é a mesma, me parece que foi a mesma lesão. do A Fla-Flu. lesão é na mesma região onde ele sentiu algo no Fla-Flu, né? Já teve outras vezes Posterior. posterior da coxa esquerda. Já não é a primeira vez. Já teve algumas vezes esse problema. Aí fica a dúvida: o jogador tinha condições adequadas para o jogo ou não tinha? Porque o jogador que eu falo não é o Gerson, não. O jogador de futebol, quando vai para a seleção, ele quer jogar de qualquer jeito. A não ser que ele tenha lugar cativo já. Né? A não ser que ele tenha lugar cativo. Fora isso, a tendência é o camarada, digamos, forçar até para jogar. Né? Não quero jogar, não quero perder essa chance. Não sei se é o caso dele, mas, enfim. Base ou machucado na seleção. Ô Mauro, você falando aí sobre que a seleção não tem um time, eu não sei se é exagero da minha parte, né? Eu estava conversando ontem com alguns colegas nossos, né? E falando sobre, até de sair o gol do Vinícius. O Vinícius não consegue tão bem na seleção. Aí falaram também, o Rafinha no Barcelona também joga mais bola, aquele papo de sempre. Eu dei como exemplo um assunto que a gente debateu aqui no começo do ano, na área, né? Eu falei, gente, é igual. Não sei se eu exagerei. Eu falei, é igual ao aquele Flamengo lá do Kleber dos Santos, que falava que os meninos já não serviam mais, que ninguém jogava, e depois os meninos entraram com o Felipe Luiz e mostraram um outro nível. A comparação é muito ruim, porque às vezes parece que não é só o jogador. Claro, o jogador pode ter parcela, mas você ter um time que não está organizado prejudica qualquer jogador, né? Não sei se eu exagerei nessa comparação com o Kleber. Com o Flamengo do Kleber, perdão. É o que acontece sempre. Time mal montado prejudica o jogador. Isso é quase uma regra isso aí. E a seleção é uma equipe mal montada. Eu vou dar bom dia aqui pro André. Antes, só ler aqui que tem uma mensagem do Clube de Vantagens, André, do Geraldo César. Bom dia. 2 likes dados na TV e no celular. O que me marcou foi a contusão. Depois dela, não vi mais o jogo. Não tenho paciência para a seleção. A minha seleção é o Flamengo. Abraço de São João del Rei, Minas Gerais. Valeu, Geraldo, pela mensagem. André, inclusive pedi pro Felipe botar aí, né? Para quem não sabe, gente, a Esson Live também tem um link aqui na descrição, tá? A Esson Live tem o nosso site com notícias diárias, informações sobre o Flamengo, coluna do André Rocha, o André escreve lá. E essa aí é a coluna do André Rocha de hoje, né?
Galera, acessa o nosso site para ler todos os conteúdos na íntegra, né? E aí, o que você achou do jogo da seleção, André? Tá aí, ó, Vinícius salva a seleção e o Flamengo de uma noite desastrosa. Eu, na hora que eu olhei o teu título, fiquei curioso, depois eu entendi bem e concordo com você. Mas vou deixar para você explicar para a galera aí tua coluna de hoje. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe aí na produção. Bom dia a todos. Vamos dando like aí, por favor. Se não gostar da live no final, dá o dislike. Mas dá o like agora para mais pessoas saberem que a gente está aqui ao vivo. E faça sua inscrição para a gente chegar nos 145 mil inscritos. Pois é, né? A coisa estava feia, assim, né? O cenário, tanto para a seleção quanto para o Flamengo. Né? O Flamengo perdeu o Gerson lesionado, né? Mais um caso. E assim, é uma coisa que é muito comum de acontecer. Porque o jogador está treinando de um jeito, está jogando de um jeito, aí vai para a seleção, treina de outro, vai jogar em outra função, com outras responsabilidades e tal, tem a atenção do jogo, o Brasil precisava vencer, e aí o jogador quer correr, né? Essa coisa, essa supervalorização da seleção, meu Deus. Né? O Thiago Silva estava contando uma história que o Buffon perguntava, caramba, cara, vocês gostam muito de seleção brasileira, porque a gente aqui já está aqui, a gente viaja um pouquinho, joga aqui pela Europa mesmo e tal, depois volta e tudo bem. Vocês vão lá para a América do Sul para jogar e tá um desgaste do caramba, né? Então, quer dizer, essa coisa, hipervalorização da seleção. O Gerson muito provavelmente foi isso. Chegou na seleção, tá doendo? Não, tem nada. Tô sentindo nada. Né? É o mais provável que tenha acontecido, porque o jogador conta isso depois. O grande revelador, se existe uma função para esses programas que existem hoje de resenha, essa coisa de juntar aí jogador para contar, é eles soltarem tudo que acontecia na época deles, solta os podres todos. E eles contam essas coisas também, né? Porra, tava machucado, mas... não, era a seleção, tinha que jogar e tal. Não, seleção muito importante e tal. Então é isso. Muito provavelmente foi isso que aconteceu com o Gerson, né? E aí, como é que o que você vai fazer? O clube, o médico do clube, as pessoas do clube devem olhar, ficar assim, pô, mas ele tá dizendo que não tá sentindo nada e tal. Aí chega na seleção, não, tô bem, aí tá vendo que às vezes o cara tá até puxando um pouquinho, mas aí, não, mas vai, o cara, não, ele tá querendo, vambora. E também a comissão técnica da seleção não quer saber de nada, tá precisando do resultado, tá precisando do jogador, bota pra jogar. Se lesionar, amigo, é só descartar. Não vai pagar salário por lesão. Não vai ter custo nenhum. Vai lá, se fosse o caso, cortava o Gerson, contratava e convocava outro jogador. Então é muito simples para eles, né? E aconteceu isso. Então isso já seria uma tragédia para o Flamengo, né? E a outra tragédia, assim, a catástrofe seria o Brasil perder e aumentar esse lobby, né? Pelo Felipe Luiz, que a gente sabe que tem muita gente que fala de coração porque gosta da seleção, mas tem muita gente que fala porque quer prejudicar o Flamengo. Assim como quando muitos defendiam o Abel Ferreira na seleção, também era para ferrar o Palmeiras. Como o Corinthians, a CBF ferrou o Corinthians com o Tite. O que foi o Corinthians depois sem o Tite? Foi o Carille ali em 2017, que era auxiliar dele e meio que tentou replicar as coisas que o Tite fazia e acabou. Depois acabou com a carreira. A CBF destrói tudo que vê pela frente, sabe? É o grande rei merdas do futebol brasileiro. Aonde ele toca, vira bosta. Então, assim, então, para não acabar a desgraça, para não completar a desgraça, pelo menos o Vinícius Júnior fez o gol, o Brasil venceu e diminuiu a pressão sobre o Dorival e esse lobby em cima do Felipe Luiz, que a gente sabe que tem muita gente que quer o Felipe Luiz lá para poder enfraquecer o Flamengo. Não, pelo menos isso não aconteceu. E aí, como eu termino a coluna, é dizendo que acabe logo a data FIFA, que jogue logo contra a Argentina e acabe logo isso e a gente volte para a realidade, comece a temporada aqui no Brasil. Só que o Flamengo muito provavelmente vai começar a temporada para valer mesmo
sem o Gerson aí, sabe-se lá por quantos jogos, por conta da CBF, né? É muito difícil um torcedor do Flamengo gostar da seleção brasileira hoje e apreciar essas datas FIFA. É só sofrimento, é só ansiedade e preocupação com os seus jogadores. É a forma como a CBF premia, entre aspas, os times que procuram se organizar, pagar bons salários, ter equipes fortes, é assim. E se demole for lá dentro da CBF, vai ter gente falando, é bom que equilibra o Campeonato Brasileiro. É bom que dá uma equilibrada aí no Campeonato Brasileiro, né? E não fica essa coisa do Flamengo, de repente, dominar, disparar na liderança. É bom que dá uma equilibrada. É assim que é a mentalidade do futebol brasileiro. Em vez de se valorizar para que todo mundo se fortaleça, não. A busca é pelo nivelamento por baixo. Não é por acaso que a gente vê aí como é que está o nosso futebol. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.